Olá, queridos irmãos, sejam todos bem-vindos a mais um estudo do livro Desobsessão, Psicografia de Chico Xavier e Valdo Vieira, através do espírito de André Luiz. Convido a todos à oração para que juntos em pensamento e coração possamos dar sintonia aos benfeitores do alto, para que eles possam nos auxiliar em mais essa oportunidade de estudo. E que Deus, nosso Pai, em sua infinita bondade e amor, irradie sobre todos nós e sobre todos os lares que nos ouvem neste momento o seu amor, a sua paz e a sua misericórdia. Senhor, permita-nos dar por iniciado o estudo da obra de André Luiz nesta noite e que todos nós, Senhor, possamos interiorizar e colocarmos em prática tudo o que nos orienta esse nobre Espírito para melhor sermos instrumentos úteis da espiritualidade durante os trabalhos do naipe de uma desobsessão. E assim, Senhor, certo de que o auxílio não nos faltará, pedimos então a permissão para iniciarmos. Graças a Deus e graças ao Senhor Jesus. Irmãos, nós temos estudado esta grande obra, que é mais voltada para os iniciantes que querem adentrar, não é? Participarem, trabalharem num trabalho de desobsessão. Mas, para todos nós, é de grande valia estarmos recordando para que possamos cada vez mais nos conduzirmos de forma certeira num trabalho tão importante que leva ao alívio, o entendimento, o consolo a todos os nossos irmãos equivocados e sofredores que jazem além-túmulo. Hoje nós vamos estudar o capítulo 27 e 28, porque os últimos capítulos nós demos uma pulada nos capítulos para nos direcionarmos aos médiuns de esclarecimento, psicofonia e os passistas. E hoje nós vamos estudar, voltarmos, para o capítulo 27 e 28. Então vamos ouvir as orientações de André Luiz. No capítulo 27, ele vem nos falar sobre os livros para a leitura que precisam ser estudados, lidos, antes do início do trabalho da desobsessão. Naturalmente, sabemos que muitas casas, no mesmo dia em que é realizado um trabalho deste naipe, antes é feito uma preleção, o estudo do Evangelho, a ministração de passes, para depois, então, as pessoas retornarem aos seus lares e darem, então, início à tarefa da desobsessão. Outras casas, têm o dia específico para que não tenha o atendimento ao público, que não seja feita uma preleção, um passe, mas só voltado para a desobsessão. Então, mesmo assim,
todo o trabalho deste porte, antes de ser iniciado, precisa ser feita uma leitura preparatória pelo dirigente da equipe, para que toda a equipe já fique concentrada, sintonizada com as vibrações mais elevadas, para então depois dar-se início das comunicações. Nesse capítulo, ele fala sobre os livros para a leitura, que antecedem o trabalho. Os livros para leitura preparatória no grupo serão de preferência. Não está dizendo que tem que ser, mas de preferência. Ele nos aconselha a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, uma pergunta do Livro dos Espíritos, ou então, se não for lido o Evangelho e a pergunta do Livro dos Espíritos, que precisa estar relacionado ao Evangelho daquela noite, pode-se também fazer a leitura de uma obra subsidiária que comente os princípios kardecianos à luz dos ensinamentos do Cristo. Então pode ser O Pão Nosso, Vinha de Luz, Caminho, Verdade e Vida, Fonte Viva, não é? Que todos eles são psicografia do Chico, através do Espírito de Emmanuel, que se referem ao Evangelho e que também se referem aos estudos kardecianos. Né? Então, bastarão somente esses recursos, porquanto neles sintonizar-se-ão os assistentes no mesmo padrão de pensamento, em torno dos temas vitais do espiritismo cristão, compondo clima vibratório adequado ao trabalho em mira, que foi o que acabamos de falar agora há pouco, né? Aí ele termina esse capítulo dizendo: o livro dos médiuns e obras técnicas, como Espíritos de Ivone Pereira, de Joana de Ângeles, Bezerra de Menezes, e tantos outros baluartes da espiritualidade, né? André Luiz, principalmente, também, né? Falando, podem ser lidos e estudados, mas em outras oportunidades, não num trabalho de desobsessão, né? E também quando o trabalho é direcionado a uma reunião pública, onde há uma palestra, né? Uma explanação, né? E os passes sejam magnéticos, de cura, de fluidoterapia ou coletivos, né? Então ele diz que o livro dos médiuns e obras técnicas correlatadas não devem ser lidos nas reuniões de desobsessão, mas sim em oportunidades adequadas, referidas nos capítulos que ainda vamos estudar, 66 e 72. Então, os tarefeiros, as pessoas que já chegam a casa, podem ler outras obras antes da leitura preparatória para o trabalho, né? Outros autores. Isso também vai ajudar muito para que o ambiente, isto é, a psicosfera de todo o ambiente do trabalho, inclusive as pessoas, né, já estejam se preparando e estando em condições, não é, de trabalho e de receber também o atendimento fraterno e também de estar com um padrão vibratório um pouco mais elevado para ter condições, não é? Não só de receber o auxílio, mas também como de se colocar em trabalho. No capítulo 28, continua ele falando sobre a leitura preparatória. A leitura preparatória que não ultrapassará
o tempo limite de 15 minutos constituir-se-á preferentemente de um dos itens do Evangelho segundo o Espiritismo, seguindo-se de uma das questões do Livro dos Espíritos, com um trecho de um dos livros de comentários evangélicos em torno da obra de Allan Kardec. Né? Então, a pergunta do Livro dos Espíritos tem que estar relacionada ao Evangelho daquela noite. Né? E quem fará sempre a leitura será o dirigente do trabalho. Efetuada a leitura, o dirigente retirará os livros sobre a mesa, como é de praxe, situando-os em um lugar próprio, que é para deixar já tudo preparado, não é? Para o início da tarefa da desobsessão. O contato com o ensino espírita, antes do intercâmbio com os irmãos desencarnados, ainda sofredores, dispõe o ambiente à edificação moral, favorecendo a integração vibratória do grupo para o socorro fraterno a ser desenvolvido, que fomos o que acabamos de falar agora há pouco. Né? O conjunto evitará entretecer comentários ao redor dos temas expostos. Então, antes de iniciar o trabalho, na leitura preparatória, o dirigente fará a leitura do Evangelho, preferentemente, depois a pergunta do Livro dos Espíritos, mas nenhum comentário, só a leitura. Atento que precisa estar em uníssono à recepção das entidades enfermas em expectativa, quase sempre aguardando alívio com angustiosa ansiedade. Por isso que falou-se, agora há pouco, que até no máximo 15 minutos. Por quê, gente? A leitura, antes da prece inicial. Porque os irmãos que são trazidos em desajustes, é muito difícil para se controlá-los ali. É um trabalho grande para a espiritualidade, não é? Porque eles ficam muito ansiosos ou muito chorosos ou com os corações muito endurecidos e é um trabalho grande para a espiritualidade, se demora-se muito. Então, nós que somos, né, que temos, isto é, a pretensão de estarmos sendo médiuns de oratória, né, precisamos ter muito cuidado, né, e eu tenho me policiado bastante sobre isso, por conta que às vezes, pelo menos eu digo por mim, não é? De você desenvolver um tema do Evangelho ou uma pergunta do Livro dos Espíritos juntos, né? O começo, meio e fim de raciocínio em 15 minutos. Porque o médium de oratória, além de falar muito, ele também é às vezes muito repetitivo, não é? Porque somos um canal ainda muito imperfeito daquilo que nos está sendo intuído e inspirado pelo benfeitor amigo, não é? Então, temos que tomar muito cuidado, por isso que não pode se comentar. Mas, muitas das vezes, na casa que tem uma explanação do Evangelho antes, o passe, não é? E depois o início de um trabalho de desobsessão, mesmo assim, antes de iniciar a tarefa da desobsessão, o dirigente precisa ler um trechinho do Evangelho, uma pergunta do Livro dos Espíritos, para já ir, né? Porque aqueles médiuns que provavelmente saem da câmara de passes também vão trabalhar na segunda parte do trabalho, né? E precisam refazer-se, isto é, o próprio plano espiritual refaz a energia dos médiuns, né, que foi despendida, mas é muito importante para continuarem ligados, né, sintonizados, né, como ele diz aqui, em uníssono, todos juntos num só, um por todos e todos por um, né? Então, repitamos assim: o dirigente providenciará a leitura
aproximadamente 15 minutos, que foi o que acabamos de falar, antes do momento marcado para o início do intercâmbio. E muitas das vezes, depois que o trabalho é feito no mesmo dia com a primeira parte do trabalho, é só feita a oração preparatória para o trabalho antes de iniciar, mas sem fazer a leitura. E é necessário, por conta do que acabamos de falar. Pronunciando a prece de abertura, depois de lida a página última, com o que se iniciarão para logo as tarefas programadas. Então, acho que ficou bem claro, né? Para todos nós, né? E às vezes, por conta do tempo, ou porque se no mesmo dia é feita uma explanação do Evangelho, os passes magnéticos e depois a tarefa da desobsessão, muitas das vezes o dirigente faz só, né? Porque às vezes muita gente para tomar o passe e às vezes atrasa o horário, né? Por isso que também aquele que faz a explanação precisa fazer em 15 minutos, já é tão difícil, né? Para aqueles que têm a mediunidade oratória desenvolver em 15 minutos, mas é preciso, né? É necessário para não atrasar a segunda parte, que precisa realmente, antes de ser iniciado, fazer a leitura do Evangelho, para depois a prece de abertura. Então é isso, pessoal. André Luiz, de uma forma muito clara, simples, vem nos orientar, não é? Que muitas das vezes nos esquecemos dessas regras, não é? E acabamos dando mais trabalho para os irmãos espirituais do que já damos, não é? Então, nós vamos ficando por aqui hoje, gratos pela oportunidade, esperando de alguma forma termos sido úteis, sobretudo para os irmãos que ainda não têm o conhecimento do mecanismo de um trabalho deste porte, né? Mas que já podem estar se preparando para tal, não é? Então, nós vamos agradecendo a Jesus pelas bênçãos recebidas, agradecendo a todos os que nos ouviram e esperamos com ansiedade nossa próxima oportunidade de estudo e que todos nós possamos refletir sobre tudo o que temos aprendido através da orientação desse baluarte do Espiritismo, que hoje já é André Luiz. A título de curiosidade, estudando, né, ficamos sabendo que o Dr. André Luiz foi, na sua última encarnação, o médico Carlos Chagas. Mas para nós isso é só por título de curiosidade, né? O que importa mesmo é o que ele tem nos auxiliado durante todos esses anos. Nós vamos nos despedindo, esperando também que os irmãos façam seus comentários, não é? Que compartilhem, que curtam, para que outras pessoas também possam se beneficiar do que hoje estamos divulgando da doutrina espírita. Então, eu me despeço, pedindo a Jesus e a Deus, nosso Pai, que continue nos guiando sob a égide do amor. Graças a Deus, graças a Jesus e votos de muita paz a todos.